Agora vamos conversar nesta quinta-feira, tratar de um tema jurídico aqui importante, jurídico, hoje na área eleitoral. Vamos conversar com o doutor Daniel Monteiro, advogado na área eleitoral e também professor de Direito Eleitoral da UFRN. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde, cidadão. Obrigado, Robson, pelo convite. É um prazer estar de volta. Prazer tê-lo conosco. E eu inicio a nossa entrevista conversando sobre este tema que vamos falar, que é a cultura, por exemplo, da soberania popular. E antes eu pergunto, o que significa a soberania popular? Exato, Robson. Esse é um tema central dentro da nossa democracia, né? A pergunta que eu faço é de quem é o povo, de quem é a vontade, de quem é o poder, né? Então, esse poder, ele está na Constituição Federal, logo no artigo 1º, parágrafo 1 da Constituição. O poder é do povo e ele deve ser exercido de maneira direta ou indiretamente através de seus eleitos. Essa é a base, é pilar de sustentação da democracia. É a sustentação do nosso sistema jurídico, né? O sistema democrático, ele gravita em torno deste pilar principal. Mas o problema é que a maioria da população ainda não tem consciência desse poder que é exercido. E aí, nós estamos sugerindo essa cultura da soberania popular como uma alternativa para, inclusive, resolver essas crises políticas que estamos passando aí, não só no país, mas no nosso estado. E detalhe que poder, o poder não é uma coisa que você pega, guarda dentro de uma caixinha, seja você cidadão ou mesmo governante. O poder não é uma coisa, são palavras do próprio Michel Foucault, que tem um livro interessante, que é a microfísica do poder. E o poder, ele é algo que se exerce, e o povo parece que não tem, pelo menos no momento, exercido o seu poder de cidadão, que não morre com o voto. Muita gente acha que eu votei, pronto, está resolvido, não quero mais conversa. Até o povo desmotivado para votar agora com esses problemas. Mas, na verdade, falta essa presença, esse exercício popular de cidadania, de presença nas ruas para cobrar as coisas que a gente está vendo aí tão erradas. E aí, Robson, dentro dessa perspectiva que você colocou, essa cultura da soberania popular estimula a que o cidadão pratique esse poder que a Constituição lhe deu. Então, ele pode participar de diversas maneiras, inclusive até criando leis através da lei de iniciativa popular, participando ativamente perante os seus candidatos que foram eleitos, exercendo, participando de audiências públicas como orçamento participativo dos municípios, e cobrando dos seus eleitos. Como você bem disse, essa soberania ela não é ser exercida apenas no dia da votação, mas ela é preciso para que ela atinja uma democracia com maior qualidade, que ela seja exercida como uma cultura, como um hábito. É preciso que o cidadão desenvolva esse hábito de participar ativamente das decisões do seu município, do seu estado e da nação. Agora, um detalhe preocupante. Ao invés da população que anda muito chateada e com razão em relação a tantos casos de corrupção, tanta safadeza política que a gente vê na política, no judiciário, tantas instituições que deveriam ser sérias, e ao invés, então, das pessoas fazerem pressão para fora, pressionarem esses personagens da política, na verdade acabam se deprimindo, essa pressão vem para dentro e as pessoas deixam de participar, esculhambam com todos os políticos. Então, o que é possível fazer para motivar as pessoas a entenderem que vai depender de cada uma delas, não só a cidadania exercida este poder através do voto, mas também da presença nas ruas, da cobrança mesmo? Isso tem sido um problema, Robson, que a cada eleição se torna mais grave, É a inércia do eleitor que ou vota branco, nulo, ou se abstém de votar. Inclusive, em muitos locais, esse chamado não voto, acaba sendo maior do que a quantidade de votos que elege o representante. Isso é um alerta muito grave, porque o eleitor está indignado, mas não está sabendo direcionar essa indignação. E é importante dizer para o seu telespectador que é inteligente, que é consciente, que existem sim boas opções, que existem sim boas propostas e plataformas, e que é importante um voto qualitativo. É importante o eleitor aprender a pesquisar, analisar se é ficha limpa, analisar essas propostas e identificar dentro desse mar de candidatos aí aqueles que realmente podem ajudar e fazer uma diferença. Faço o alerta também de que a ausência do eleitor no dia da votação acaba favorecendo os políticos que, por exemplo, compram votos no dia da eleição, porque eles já têm os seus votos certos, garantidos ali pelo abuso do poder, pelo aspecto econômico, enquanto que os fichas limpas contam com a consciência do cidadão para fazer
fazer a diferença. Então, nós vamos, inclusive, aqui ao final, lançar uma rápida campanha nesse sentido, né, para estimular daqui para as eleições, né, essa maior participação do cidadão, ver se a gente muda alguma coisa de verdade. E eu pergunto, o que é compliance eleitoral? Primeiro explicando o que é compliance e depois o compliance eleitoral. Muito bem. O compliance, ele vem de um termo inglês, de um verbo inglês chamado to comply, que significa fazer cumprir. Então, compliance é um novo instituto que vem sendo aplicado às instituições, às pessoas, para orientar e preventivamente fazer cumprir as normas que são aplicáveis a essas instituições e pessoas. Então, de uma maneira geral, esse é o compliance, que tem sido aplicado na área tributária, na área empresarial e nas instituições, vem se desenvolvendo muito, inclusive com o advento da Lava Jato, né, que ganha aí nessas empresas que fazem o seu controle interno e preventivo uma visão, uma credibilidade maior perante a sociedade. E aí nós estamos estudando, estamos promovendo um tema super novo, que é o compliance eleitoral, que é exatamente essa ideia aplicada à área eleitoral e direcionada aos partidos políticos, aos pré-candidatos e principalmente ao cidadão, Robson. E como é que funciona na prática, em relação a partidos e candidatos e em relação ao eleitor? Nós teremos o seguinte, esse compliance eleitoral, eles são um conjunto de tarefas, de medidas, de ações que vão determinar um cumprimento da legislação eleitoral, mas sempre aí está a diferença voltada para a promoção da soberania popular, que é o núcleo da democracia. Nesse sentido, para o pré-candidato, por exemplo, são ações e orientações que vão ajudá-lo, por exemplo, a fazer uma arrecadação de recursos da forma correta, a estabelecer um controle de riscos de ações, ele evitar que ele seja processado, seja agora nesse período pré-campanha ou principalmente durante a campanha e pós-campanha. Então, esse compliance eleitoral vai ajudar nessa prevenção, evitando ações, demandas judiciais. Do ponto de vista do partido político, se orienta em relação também a prestações de contas, a alianças que devem ser feitas, inclusive a origem de recursos, porque muitas vezes a origem vem formalmente ilícita, mas ela tem lá na sua raiz uma origem ilícita. Isso pode gerar repercussões para o partido ou candidato que o receba. O compliance eleitoral se propõe a resolver e evitar isso. E com relação ao compliance ao cidadão, esse eu reputo de maior importância, porque através do compliance eleitoral voltado ao cidadão, se buscará conscientizar o cidadão dos seus direitos, dos seus deveres e, sobretudo, treinar esse cidadão para votar melhor, votar com qualidade, votar com vamos dizer assim, uma capacidade de modificar a democracia de maneira favorável. Muito bem. E aí eu pergunto, né, dentro deste tema que estamos falando, inclusive no início da entrevista, até sobre soberania popular, nós estamos observando que, de acordo com pesquisas que são divulgadas, por exemplo, há um candidato, o ex-presidente Lula, que, se as eleições fossem hoje, seria novamente presidente da República. Claro que tem muito chão pela frente, muita coisa para acontecer, mas pesquisas mostram isso, ou seja, teoricamente estaria mostrando uma vontade popular, uma soberania, um desejo popular de que o próprio voltasse a ser presidente. Mas existem trâmites no mundo jurídico que passam pela justiça eleitoral e vão passar, sob lei da ficha limpa e tantas outras coisas, como também passa pelo próprio julgamento de casos de suspeita de corrupção, né, que uns dizem que teve prova, outros dizem que está sendo julgado, condenado e punido sem prova, diferente de outros casos que as provas são descartadas. E aí eu pergunto, se a soberania popular, se a democracia ela é baseada na soberania popular e está se observando que a soberania popular, pelo menos nesse percentual, deseja, no mínimo, que ele seja candidato, ou que, se ele vier candidato, pode vir a ser eleito, como é que fica isso diante das regras da justiça em relação a esses casos de corrupção e da justiça eleitoral em relação a ele poder ou não poder ser candidato? Olha, Robson, o tema que eu falei do compliance eleitoral, ele vai, inclusive, ajudar a dar mais segurança jurídica às candidaturas ou pré-candidaturas, né? De maneira que a votação, ela legitima o resultado, realmente. A soberania popular, quando ela é desenvolvida sem máculas, né, seja ele qual for o resultado, para o bem, para o mal de um ou de outro setor, ele deve ser respeitado, a não ser que existam pendências jurídicas, que aí cabe ao judiciário, de fato, por uma decisão, seja garantindo a ampla defesa, garantindo todos os recursos
os cabis, mas em algum momento o judiciário vai dar uma posição jurídica sobre determinadas candidaturas, né? E também sobre a pesquisa que você citou, eu costumo dizer que a pesquisa é sempre um retrato daquele momento. A soberania popular, que realmente será exercida, será aquela que, em princípio, virá do resultado das urnas. Há uma legitimidade, uma presunção de que aquela vontade, aquela votação é a que realmente corresponde ao que o povo assim decidiu. E seja ela qual for, para o bem ou para o mal de um ou de outro setor, ela deve ser respeitada se não houver pendências que atrapalhem. Aqueles que venham a conseguir ser candidatos. Que venham a conseguir ser candidatos. Há também uma possibilidade, Robson, de alguns candidatos serem candidatos sub júdice, ou seja, eles permitem a candidatura, mas fica lá a pendência. Se conseguir resolver a pendência, ele mantém-se eleito. Se não, aí cai a candidatura dele, cai a eleição dele quando ele é cassado. É uma possibilidade também. Você falou que teríamos uma campanha surpresa, né, a ser lançada aqui para o nosso telespectador. Exato. Aproveitando a sua audiência, Robson, e a qualidade do seu telespectador, nós fazemos parte do Grupo Pesquisa em Direito Eleitoral da UFRN, e lá nós pesquisamos várias soluções para aperfeiçoar esse sistema. E uma dessas linhas, dessas soluções, é lançar uma campanha chamada #VotaBrasil. #VotaBrasil, que é exatamente uma reação a essa ausência da participação do eleitor no dia da votação. É preciso que o Brasil seja passado a limpo através do voto. Não há intervenção, não há medida do judiciário, não há outra medida que não o voto do eleitor consciente que possa resolver o futuro da nossa querida nação. E votar e cobrar, né? Porque se nós considerarmos que a democracia, por exemplo, seja um grande prédio, um grande edifício, o subsolo do edifício, antes de chegar ao térreo, o subsolo é o voto, então tudo começa com o voto. Perfeito. Né? Depois tem outros passos, a participação do cidadão cobrando, fiscalizando e também sendo candidato, porque a corrupção não é uma doença do político, é uma doença, digamos assim, do caráter e da personalidade de algumas pessoas, ou de muitas pessoas, que podem ser políticos, empresários, advogados, juízes, policiais, e por aí vai, né? Agora, o político tem a vida pública, tudo aquilo que se estampa, e quando você tira aquele político corrupto, é como que todo o problema foi resolvido, mas a raiz não se combateu, né? E muito se combate também com a participação do povo sendo candidato, mas muitas pessoas dizem, mas eu sou uma pessoa de bem, não vou entrar nesse negócio que só tem roubalheira. Então, se todas as pessoas de bem pensarem assim, fica difícil. Vai ficar complicado. Você tocou num ponto decisivo, que é a soberania popular. Ela é desenvolvida também pelo voto, mas também pela capacidade passiva de ser votado, de se colocar um bom nome, um nome em ficha limpa para a disputa. E o Brasil tem precisado dessa renovação, tem precisado de novas opções, né? Por vezes a gente reclama que as pessoas dizem, nós não temos opções. Um pouco o problema vem daí. Às vezes os cidadãos de bem não querem também se submeter a esse processo eleitoral, mas acredito que é uma saída, a conscientização, programas como o seu, Robson, estimulam novas candidaturas, e há, de fato, no mundo e no Brasil uma onda de renovação, há uma onda de uma pauta neutra, onde se discuta nas campanhas os problemas do país, e não de A, de B, de um extremo do extremo outro, ou de, enfim. É preciso que se trabalhe nessa linha, de uma pauta única em favor do país. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a participação do Daniel Monteiro no nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo, e receba aqui do nosso programa um kit de produtos Lucena, né, para que você possa aproveitar bastante com seus familiares e amigos. Muito obrigado, Robson. A cestinha bastante recheada com diversos produtos.